Imagine se você fosse jogado em um jogo mortal onde sua vida depende de vencer desafios letais. Como você agiria? Você confiaria nos outros ou jogaria sozinho? Eu sou o cientista Nerdola, e hoje vamos explorar a psicologia e a sociologia por trás de Round 6. Os jogadores de Round 6 foram escolhidos porque estão endividados e desesperados, criando um perfil psicológico vulnerável à manipulação. Esse estado mental tem nome: desamparo aprendido. Para analisar isso, utilizaremos como base Helplessness, on Depression, Development, in Death. O desamparo aprendido é um fenômeno psicológico que ocorre quando um indivíduo é repetidamente exposto a situações negativas das quais não consegue escapar. Com o tempo, ele para de tentar reagir, mesmo quando uma saída se torna disponível. Esse conceito, introduzido por Morten Seligman em 1975, tem fortes implicações para a depressão, a tomada de decisões e a vulnerabilidade à manipulação. No estudo clássico, foi feito um experimento para demonstrar o desamparo aprendido. Nesse experimento, cães foram colocados em uma gaiola onde recebiam choques elétricos, sem possibilidade de fuga. Depois de repetidas exposições, quando a oportunidade de escapar foi oferecida, bastava pular uma barreira baixa. Os cães permaneceram imóveis, resignados ao sofrimento. Eles aprenderam que qualquer tentativa de mudança era inútil. A aplicação em Round 6, porque os jogadores continuam, os participantes, esmagados por dívidas e sem esperança de melhorar suas vidas, são levados a uma competição mortal. Mesmo quando recebem a chance de sair, muitos retornam por dois motivos principais. O mundo real também parece uma prisão. Fora do jogo, suas vidas são miseráveis. Eles enfrentam dívidas impagáveis, ameaças de agiotas, desemprego e falta de apoio social. O jogo, por mais cruel que seja, ainda oferece uma esperança, por menor que seja, de mudança. A resignação psicológica os torna vulneráveis. O desamparo aprendido faz com que eles se sintam sem saída, então aceitar um risco extremo parece ser a única opção lógica. Assim, eles continuam jogando, mesmo sabendo do perigo. Ao longo de Round 6, a dinâmica entre os participantes muda drasticamente conforme a competição avança. Inicialmente, há um senso de solidariedade, e muitos jogadores formam alianças para aumentar suas chances de sobrevivência. No entanto, quando os desafios se tornam mais intensos, o instinto de autopreservação assume o controle, levando a traições brutais. Vamos levar em consideração o The Evolution of Cooperation, Science para a análise. Esse comportamento pode ser explicado por conceitos da psicologia social, especialmente pelo dilema do prisioneiro, um dos principais modelos da teoria dos jogos. O dilema do prisioneiro ilustra como duas pessoas, mesmo quando têm um interesse comum em cooperar, podem optar por trair uma outra, devido ao medo de serem enganadas primeiro. A lógica é simples. Se ambos cooperam, ambos se beneficiam. Se um coopera e o outro trai, o traidor recebe a maior vantagem. Se ambos traem, ambos saem prejudicados, mas evitam ser a única vítima. O jogo da ponte de vidro exemplifica esse dilema. Os jogadores precisam atravessar uma ponte composta de painéis de vidro, onde alguns são frágeis e quebram ao pisar. Como a ordem de travessia é definida aleatoriamente, aqueles que vão na frente servem como testadores, sacrificando-se para que os que vêm depois saibam quais vidros são seguros. Aqui, cada jogador enfrenta uma decisão difícil: cooperar, ajudar os outros a atravessar, mas se arriscar a morrer no processo. Trair, deixar os outros irem na frente, usando-os como cobaia. O medo de ser enganado primeiro leva a maioria a adotar um comportamento egoísta, hesitando em ajudar, ou até mesmo empurrando outros, para garantir a própria sobrevivência. Além do dilema do prisioneiro, outros fatores psicológicos explicam por que, em cenários de alta competição, as pessoas tendem a priorizar a autopreservação sobre a empatia. Teoria da escassez. Quando um recurso se torna escasso, seja comida, dinheiro ou, no caso de Round 6, a própria sobrevivência, os indivíduos entram em um estado de mentalidade de escassez, onde o foco se restringe a soluções imediatas.
Isso leva a decisões impulsivas e egoístas, pois o medo da perda se torna mais forte do que o desejo de agir eticamente. Desumanização do outro. Em um ambiente onde a vida humana é tratada como descartável, os jogadores começam a ver os outros não como aliados ou pessoas, mas como obstáculos ou ferramentas. Isso reduz a empatia e facilita ações como traição e assassinato. Redefinição moral. No mundo real, normas sociais e leis limitam o comportamento egoísta extremo. Mas em Round 6, onde a sobrevivência depende de decisões drásticas, os jogadores passam por uma dissonância cognitiva e ajustam sua moralidade para justificar ações que normalmente considerariam inaceitáveis. Como a identidade coletiva molda comportamentos, um dos aspectos mais marcantes de Round 6 é a maneira como pequenos grupos se formam naturalmente ao longo da competição. Esse fenômeno pode ser explicado pela teoria da identidade social, proposta por Henri Tasfel e Don Turner, em 1979. A teoria da identidade social explica como as pessoas constroem sua identidade com base na pertença a determinados grupos. Segundo Tasfel e Turner, esse processo ocorre em 3 etapas principais: categorização, identificação, comparação. Em um ambiente hostil e sem regras morais rígidas, como o jogo mortal da série, os jogadores rapidamente percebem que estar sozinho é perigoso. Isso leva à formação de grupos, que se tornam uma ferramenta essencial de sobrevivência. Exemplos da série: os grupos noturnos e o grupo de DQSU. Esse fenômeno psicológico, conhecido como desumanização, ocorre quando um grupo deixa de ver outro como humanos dignos de consideração moral. Esse mecanismo é um dos principais facilitadores de crueldades em contextos extremos, e foi estudado por Albert Bandura, 1999, dentro do conceito de desengajamento moral. A justificação de atos imorais contra seres humanos ocorre de 2 maneiras. Desumanização animalística: o outro grupo é comparado a animais, sendo visto como irracional ou primitivo. Desumanização mecanicista: o outro grupo é tratado como um objeto, sem emoções ou individualidade. Bandura mostrou que esse processo é reforçado por um mecanismo chamado desengajamento moral, que permite que indivíduos ajam contra seus valores, sem sentir culpa. Isso ocorre através de estratégias como uso de linguagem desumanizadora, difusão de responsabilidade, minimização das consequências. Round 6 reflete a teoria da escolha limitada, explorada pelo psicólogo Bowie Schwartz, 2004, em seu livro The Paradox of Choice, Why More is Less. Argumenta que, embora o sistema moderno ofereça uma infinidade de opções, a verdadeira liberdade de escolha muitas vezes não existe. Isso ocorre porque excesso de opções, o aumento das escolhas pode levar à paralisia decisional, onde o indivíduo sente-se sobrecarregado e incapaz de tomar decisões satisfatórias. Falta de alternativas reais. Mesmo quando há muitas opções aparentes, as pessoas podem ser forçadas a escolher entre alternativas igualmente ruins ou insatisfatórias. Consequências negativas da escolha. Quando a escolha leva a resultados indesejáveis, a liberdade de escolha se transforma em uma prisão psicológica. Assim, apesar de os participantes estarem fisicamente fora do jogo, muitos deles ainda não têm uma verdadeira opção. As condições em que vivem endividados, em situação de vulnerabilidade social ou emocional, limitam severamente suas escolhas, fazendo com que o jogo pareça a única saída viável. Round 6 pode ser uma série fictícia, mas os comportamentos que vemos ali são muito reais. Desde o desamparo aprendido até a desumanização e a identidade social, tudo tem base em estudos psicológicos sólidos. Agora, quero saber de você, se estivesse no jogo, qual seria a sua estratégia? Você acha que resistiria à pressão psicológica? Comenta aqui embaixo. Não se esqueça de deixar o joinha e se inscrever para mais vídeos do Cientista Nerdola.